Olá, meu nome é Mariana Branco, eu sou coach de famílias e Kid Coach pelo Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil. E neste vídeo, a convite da Reino do Bebê e Criança, vou falar sobre como lidar com as birras das crianças. A birra é geralmente algo que tira os pais e os avós do sério, ou então causa grande nervosismo e desespero dos adultos. Segundo os autores do livro O Cérebro da Criança, há dois tipos diferentes de ataques de birra. O primeiro tipo é intencional a uma pessoa, quando a criança faz uma escolha consciente do comportamento inadequado, causando grandes transtornos nos pais até conseguir o que ela deseja. Seu filho fica frustrado e testa os limites dos pais, não aceitando quando os adultos não atende aos seus desejos. Como neste caso a criança está usando o cérebro do andar de cima, a parte do cérebro mais evoluída, onde ocorrem os processos mentais como pensar, imaginar e planejar, ela poderia interromper imediatamente o ataque de birra se quisesse, o que geralmente acontece quando o adulto cede às suas exigências ou então faz ameaças. Neste tipo de birra, a criança é capaz de controlar as emoções e o corpo, de ser lógica e de tomar decisões. Já o segundo tipo de birra, ele é imprevisível e está relacionado a uma reação fisiológica. A criança é tomada por um turbilhão de emoções, fica muito confusa, reage de forma confusa. É o chamado sequestro da amígdala. É o ataque de birra do cérebro do andar de baixo, que segundo os autores do livro, o cérebro da criança vai da parte de cima do pescoço até mais ou menos a ponta do nariz. É a parte mais primitiva do cérebro, responsável pelas funções básicas, como respirar, por reações inatas, impulsos e fortes emoções. Neste caso, as partes inferiores do cérebro da criança, em especial a amígdala, assumem o controle. E aí, momentaneamente, a criança fica incapaz de controlar o corpo e as emoções e de usar todas as suas habilidades de pensamento, como pensar nas consequências e até considerar os sentimentos dos outros. Neste caso, o mais importante é primeiro ajudar a criança a se acalmar. Se estiver em um local público, tente levá-la para um local mais reservado. É muito importante procurar se conectar profundamente emocionalmente com essa criança. Ela precisa se sentir acolhida e em sintonia com você. Fale o que você observa de como ela está se sentindo, não com críticas, mas com acolhimento, e busque acalmá-la. Só depois disso, os pais poderão conversar com ela sobre o que aconteceu, esclarecer que se trata de um comportamento inadequado e quais as suas consequências para ela mesma e para os que estão à sua volta. Não são apenas crianças até 3 ou 4 anos que costumam ter esse tipo de birra. Crianças de qualquer idade ou mesmo os adultos podem ter o cérebro do andar de baixo dominado em situações de alto grau de emoção. Para a psicóloga Márcia Belmiro, criadora do método Kid Coach, com o qual eu trabalho ajudando as famílias, a birra é uma maneira da criança expressar o que quer e o que não quer. Faz parte do seu desenvolvimento. E olha, independentemente da forma como seu filho é criado. Então, portanto, segundo a psicóloga, é uma manifestação natural da criança, que ainda não encontrou outras formas de se expressar ao mundo diante das frustrações. Então, como lidar com a birra das crianças? Procure ficar atento à frequência, à intensidade e ao prolongamento das birras, além de distinguir um tipo de birra do outro. Ao ataque de birra, procure primeiro conectar emocionalmente com a criança, acolhê-la, entender seus sentimentos, por mais que você não concorde com o que seu filho deseja ou esteja lutando para não realizar, como por exemplo tomar banho. Com a criança em condições de refletir, já tranquila, procure ouvir seu ponto de vista e pratique uma conversa isenta, sem críticas e julgamentos. Explique sobre os limites que deseja que seu filho aprenda. Pais podem trabalhar a sua autoridade sem serem autoritários
expressando as regras da família com clareza, firmeza e gentileza. E ainda mais importante é trabalhar essa aprendizagem no dia a dia, antes que os ataques de birra aconteçam. Então, procure estimular naturalmente seu filho a falar sobre seus sentimentos, seja qual for. Falar sobre os seus sentimentos irá ajudá-lo a elaborá-los, como a frustração e a irritação. Você pode estimular tanto pelo exemplo, falando dos seus próprios sentimentos, quanto também mostrando à criança que você está ali para ela e que ela pode contar com você para falar sobre o que ela quiser. Aquilo que aflige, que a deixa feliz, radiante, empolgada, amedrontada, chateada, decepcionada, tantas outras emoções. Você também pode treinar com seu filho como se acalmar diante da frustração, além de se preparar você mesmo para também agir de forma mais tranquila em uma próxima situação de birra. Após os episódios de birra, em um momento de tranquilidade, esteja aberto ao diálogo com a criança. Faça boas perguntas, sem críticas ou julgamentos, para que ela possa refletir sobre as consequências de suas atitudes. O que ela pensa, sobre o que aconteceu, como ela se sente. Leve a ver que agindo daquela forma, ela não consegue o que ela deseja. E pergunte se vale a pena continuar agindo da mesma maneira ou se ela gostaria de mudar. E assim, no diálogo, construam juntos novas soluções para os problemas que vão surgindo.